E a gente também não pode deixar de falar, que eu acho que é muito importante, a gente falar dos traumas, e do efeito do estresse também na primeira e na segunda infância, né? A boa parte do que nós somos, a maneira como nós reagimos ao estresse, a maneira como o nosso cérebro reage às situações da vida, digamos que assim, que o grosso, o bloco mais importante, os grandes arquivos de instalação, os grandes programas para a gente lidar com as emoções, que é o que a gente chama hoje de resiliência, como que a Lu consegue resistir ao estresse, como que a Lu consegue passar por crise. Você já se perguntou assim, por que não sei se você já viu isso, Lu, assim, por que as mesmas pessoas passam pelas mesmas situações e uns reagem muito bem e outros já perdem o controle? Você já se perguntou um pouquinho sobre isso? Você já Nunca me reparou? perguntei isso, mas realmente tem gente que, assim, às vezes a gente olha e até tem um pré-julgamento, né? Gente, mas eu já passei por isso e foi tranquilo e tal pessoa tá morrendo por causa Sim. dessa situação, né? Eu acho que eu já vi esses pré-julgamentos, não só da minha parte, mas de várias pessoas, né? Considerando que o que a outra pessoa passa, ela não deveria fazer, e Sim. até achando que é um drama, né? Sim, exatamente, porque eu sempre brinco que quando a gente fala de saúde mental, a gente tem um iceberg. Então, o que a gente vê de uma pessoa externamente é só a ponta. Por trás daqueles sintomas tem toda uma história de vida. Então, veja só, quando a tua mãe ficou grávida de você, dentro da barriga da tua mãe, já começou a formação da Lu e dentro ali do seu corpo começou a formação do cérebro. Então, o cérebro da Lu, ele começou a receber informações já dentro da barriga da mãe. Isso não é nada espiritual que eu estou falando, não. A medicina, ela já diz isso, que nós recebemos informações da nossa vida já desde o útero. Veja que, por exemplo, pessoas que tiveram mães com depressão, gravidez muito pesada, gravidez muito difícil, são crianças que elas têm mais incidência também de depressão e de ansiedade ao longo da vida, independente da genética. Então, quando você tem a primeira e a segunda infância, toda a sua estrutura psicológica, eu disse assim, a base da sua personalidade, ela está sendo formada ali principalmente na primeira e na segunda infância. Quando você tem um trauma, quando você tem uma situação difícil, então a criança que sofreu um abuso, uma negligência ou um trauma muito pesado, esse trauma ele produz o que a gente chama de cicatriz neural. O que é isso? Quando eu machuco aqui o meu corpo, eu tenho uma cicatriz. Eu tenho várias cicatrizes, porque eu corro, machuco, eu era um menino, sou um menino agitado, então machuquei muito, quebrei várias vezes o braço, a perna, então minha mãe disse que era terrível. Então, eu tenho várias cicatrizes no corpo. As pessoas não entendem que nós também temos cicatrizes no cérebro. Várias coisas que nós vivemos ao longo da vida, várias experiências que nós tivemos ao longo da vida, elas geram conceitos, elas geram marcas neurais muito importantes, que são verdadeiras construções emocionais que são extremamente fortes e que moldam muito a nossa personalidade. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo usa na Bíblia o termo fortalezas da mente, ele está se referindo a isso. Hoje a psiquiatria chama de esquemas mentais ou erros cognitivos. Ou seja, fortaleza, o nome já diz, ou seja, é uma coisa difícil de ser derrubar, uma coisa difícil de você entrar Difícil e de tudo. romper, Né? Há pessoas que passaram por muitos traumas na infância. Há pessoas que tiveram muitas marcas na primeira e na segunda infância. E isso condiciona, essas cicatrizes neurais, faz com que o cérebro delas já seja mais reativo. Nós temos várias pesquisas sobre isso, interessantes, assim, com exames de imagem, que são tipo ressonâncias magnéticas, que a gente chama funcionais, onde a gente pega, por exemplo, crianças que sofreram muitos traumas na infância e vai acompanhando, e a gente vê eles na idade adulta, regiões do cérebro relacionadas à ansiedade, regiões do cérebro relacionadas a lidar com o estresse, são regiões mais excitadas, são regiões mais ligadas, ou seja, essas pessoas elas já têm uma capacidade de, infelizmente, reagirem de uma maneira mais desproporcional quando elas estão na idade adulta. Então, assim, a maneira como nós também tivemos a nossa infância é também algo muito importante quando nós falamos da depressão. Eu acho que é por isso que a Bíblia insiste tanto em renovação da mente, né? Quando a gente vai lá para Romanos 12, 2, transformais pela renovação da mente. Quando Paulo diz assim que as armas que a gente tem não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou seja, o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele teve uma revelação muito grande, porque, primeiro, Paulo falou muito de corpo e alma e espírito. Segundo, Paulo falou que essas três coisas elas deviam ser abordadas, né, tratadas. E terceiro, ele, pelo Espírito Santo, ele sabia que aquelas pessoas elas eram nascidas de novo espiritualmente, mas existia uma jornada de transformação da mente
porque ele se iniciava na conversão. E muitas vezes nós não entendemos a depressão porque nós julgamos assim as pessoas. Nós dizemos assim, nossa, mas se fosse realmente, se ela vivesse a vida que eu tenho. Se ela não sabe o que é ter problema. Problema tenho eu e etc e tal. Nossa, mas ela nasceu assim. Nós queremos o quê? Equiparar as pessoas sem entender o background de vida, o histórico de vida delas, né? Então, eu sempre falo que o sofrimento que a gente vê é só 1% do que está escondido dentro de um coração de algumas pessoas. Então, tem gente que está assistindo a gente que não tem genética, tem gente que está assistindo a gente que às vezes até tem uma vida hoje boa, tem uma vida hoje estável, mas quando você vai ver o histórico delas, eles passaram por um trauma, por uma história. Muitas coisas na infância. Então. E o trauma agudo de hoje, né? Uma perda, um desemprego, um luto, algum trauma também agudo. Eu recebi muitos pacientes quando teve ruptura, por exemplo, aqui em Minas, da barragem de Brumadinho, né? Eu perdi pacientes lá na barragem e foi uma situação que afetou muito a saúde mental da cidade. Ou seja, quando você tem um trauma social muito grande, quando você tem uma pressão social muito grande, isso também gera uma força, como eu disse, naquele sistema de estresse. E aí a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Isso. Alguns estudos, eles vêm mostrando que a gente teve mais ou menos 20 a 25% do aumento de casos de depressão e casos de ansiedade durante a pandemia. E a gente acredita que é o que a gente chama de quarta onda, né? Que é o quinta onda, em alguns estudos, que é a onda de transtornos mentais, ela está apenas começando. Começando, né? Infelizmente. E a igreja tem que estar preparada para conversar sobre isso, né? Por isso que é importante o podcast. Isso. Por isso que esse podcast é tão importante.